Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia, mais um ano que se inicia, 2025, e eu desejo que todos estejam bem, que fiquem bem, continuem bem e consigam realizar grandes e valorosos projetos pessoais. Um grande abraço, realmente agradeço imensamente pela audiência de todos. Peço que você verifique a sua inscrição, se não for inscrito, se inscreva. Peço também que deixe o like aqui no nosso conteúdo. Dito isto, vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, dia 1º de janeiro de 2025, marcado pela posse de prefeitos e vereadores em todo o país. São 5.560 prefeitos a serem empossados, mais especificamente um sem número de vereadores. Mas é importante demais que haja vereadores, porque as câmaras municipais deveriam representar o contraponto a qualquer indício de irregularidade por parte das prefeituras, a garantia de transparência, a fiscalização, além, evidentemente, do papel precípuo que é fazer boas leis para atender as suas comunidades. Infelizmente, na grande maioria dos casos, o que nós temos são vereadores arrivistas, pessoas que, diante do primeiro aceno, já se rendem aos encantos das prefeituras, dos prefeitos municipais e passam a fazer parte da famosa base, governabilidade, entre aspas. Antigamente você tinha a situação e a oposição delineadas e a política fluía com muito mais naturalidade e com muito mais benefícios para a população. Mas olha, eu gostaria de falar aqui sobre os 7 pecados dos prefeitos corruptos, aqueles elementos que assumem as prefeituras e que dão início a um verdadeiro desastre. E é preciso que a população fique atenta, olha os fogos, tá? Do 1º de janeiro. É preciso que a população fique atenta para realmente lutar contra isso, né? Ou ajudar na luta contra isso. Primeiro de tudo, sinais exteriores de riqueza. Melhora da situação financeira depois de eleito, fazenda, carros, apartamentos, filhos em universidades particulares. Segundo, resistência em prestar contas. Prefeito corrupto não gosta de transparência. A questão ela está no artigo 70 da Constituição Federal, a Lei da Responsabilidade Fiscal. Nós temos também o artigo 37, que define o princípio da transparência. O prefeito, tem que estar sujeito ao controle social, tem que abrir as contas da prefeitura de forma permanente para toda e qualquer despesa. Terceiro ponto, falta crônica de verbas, sempre alegando que não tem dinheiro para nada e por aí as coisas andam. Quarto ponto, parentes e amigos dos prefeitos aprovados em concursos públicos de suas administrações, imagine só. Quinto, falta de transparência. É preciso que a prefeitura tenha portais, é preciso que a prefeitura respeite as leis de acesso à informação. Sexto ponto, que é um sinal claro, né, um pecado claro de um prefeito corrupto, obras paralisadas, que significa possível desvio de recursos, inadimplência na contratação de convênios e falta de repasses para o órgão conveniado ou órgãos conveniados. E o sétimo ponto, perseguição a vereadores de oposição. Isso aí é o que mais tem. O vereador de oposição é perseguido de todo jeito, né? Quando ele inicialmente aceita dialogar, ele é cooptado, é uma forma de perseguição. Quando ele não aceita dialogar nesta base de silenciar perante os desmandos dos prefeitos, aí ele passa a ser perseguido politicamente na sua próxima tentativa de conseguir um mandato. Então o papel do vereador é fiscalizar, é denunciar. O papel do vereador não é colocar nome em rua, o papel do vereador não é prestar homenagem, essa história de título de cidadão em demasia, eu não sou contra totalmente, mas é preciso que haja realmente um motivo, né? Todo mundo da prefeitura, da equipe do prefeito, aquelas pessoas que ele traz de fora, tem que ter um título de cidadania, mesmo que não tenha absolutamente nada a ver com a cidade. Outra coisa é ficar colado no prefeito, ficar ali grudado no prefeito. Que vereador é isso, não é? Que serviço de fato ele presta ao povo? Ou ele está prestando serviço ao prefeito? Bom, de todo modo, esses são as irregularidades que se podem anotar. Outra coisa que eu gostaria de verificar com você aqui, de discutir com você aqui neste primeiro momento aqui do ano de 2025,
o embate que vai haver certamente entre o Supremo Tribunal Federal e o Centrão em torno da questão das emendas do orçamento do governo federal. Por quê? Porque hoje existe uma liberdade, quase que o legislativo hoje tomou os poderes do executivo. E aí o Lula colocou vários ministros dentro do Supremo Tribunal Federal e um deles, em particular, está encampando essa luta de realmente tentar, assim, aparentemente devolver esse equilíbrio. Na verdade, o que ele está produzindo é a perseguição aos elementos do Centrão, com o objetivo de, o Flávio Dino, com o objetivo de representar o braço de Lula no Supremo Tribunal Federal para reduzir esse poder do Centrão de barganhar ou de impor a liberação dessas emendas do chamado orçamento secretíssimo, né? Nós tínhamos o orçamento secreto, apelidado pelo PT, e agora nós temos o orçamento secretíssimo do governo Lula. Mais fogos. Eu não aprovo, tá? Bom, é o embate entre Dino e o Centrão que deve marcar o ano novo de 2025, com muitas operações policiais contra a corrupção, mas não a corrupção em geral, não a corrupção no todo, mas a corrupção representada de maneira específica pelos elementos que fazem oposição a Lula, aqueles indivíduos do Centrão que ainda não cederam aos encantos do governo para votar aquilo que ele determina lá no Congresso Nacional. E eu finalizo o nosso vídeo de hoje falando aqui sobre a Rede Globo de televisão, que deve perder ainda mais audiência. São vários fatores. Primeiro de tudo, o engajamento ao projeto de Lula e do PT. Não pense que a Globo ela está aderindo politicamente a Lula e ao PT. A Globo não tem coração, o que ela quer é o dinheiro do governo. Então, em troca do dinheiro, ela faz qualquer negócio. Haverá, sem nenhuma dúvida, um recrudescimento, não é? Como é que eu posso dizer? Um aumento, não é? De maneira assim visceral, do boicote de patriotas e conservadores contra a audiência da Rede Globo, exatamente por conta desse engajamento ao projeto de Lula. Mas não se pode dispensar também outros fatores, como a demissão de atores chamados da velha guarda, os veteranos. Foram centenas deles que foram demitidos, e isso fez com que a Globo perdesse muito da sua identificação com o público. A colocação de novos atores sem conhecimento, a criação de novelas com discurso woke em demasia, aquele discurso, né? Acordei para a perseguição, para o cancelamento. Bom, o crescimento das redes sociais é outro fator que deve impactar nessa questão da audiência da Globo, e logicamente a gente vai ver a ampliação da campanha da Rede Globo contra as redes sociais. Outro ponto que eu gostaria aqui de mencionar nesse tópico é a saída do William Bonner da apresentação do Jornal Nacional, que já está sendo preparada desde o último trimestre do ano de 2024, onde ele deverá ser substituído pelo César Tralli, que já apresenta o jornal hoje. A Globo entende que será muito bom retirar ali o Bonner. Ele continuará na casa, continuará coordenando o jornalismo, mas por trás das câmeras, e fará breves aparições se necessário, por conta exatamente da sua identificação com essa questão do projeto Lula no poder. Tony Rodrigues, Além da Notícia.